Vamos iniciar o nosso encontro nesta Semana da Paixão, a última semana de Cristo aqui conosco. Importantíssimo nós recordarmos estas passagens. Como nós viemos fazendo desde domingo, nós estamos contando os acontecimentos, o que aconteceu no domingo, o que aconteceu na segunda, o que aconteceu na terça-feira e o que acontece hoje, na quarta-feira da Paixão, antes da cruz. Quais foram os acontecimentos, o que aconteceu ali em Jerusalém, para que nós possamos ter a dimensão do que foi essa passagem de Jesus, para que nós possamos aumentar a nossa espiritualidade e conhecer cada vez mais a palavra, conhecer cada vez mais as Escrituras. Sejam bem-vindos. Quarta-feira, Semana da Paixão. O tema é a conspiração e a traição. O nosso objetivo hoje é mostrar como a traição de Judas representa não apenas um plano maligno, mas um momento de dor profunda para Jesus. Traição vinda de dentro, traição vinda de alguém próximo. E Satanás entrou em Judas, o dia da traição de Cristo. Seja muito bem-vindo. Antes de nós iniciarmos o tema desta quarta-feira da Paixão, nós vamos relembrar toda esta semana até aqui, o que foi que aconteceu. Nós estamos vivendo essa Semana da Paixão não como uma tradição religiosa, mas como uma memória viva da batalha espiritual real que nós travamos. E o cristão sabe que nós vivemos sob os golpes da espada de fogo de Gabriel e Satanás. Esses dias da semana que antecederam a cruz, não foram dias apenas simbólicos, foram dias de confronto. Foram dias de confronto entre luz e trevas. Foram dias de confronto entre o reino de Deus e os poderes deste mundo. A cada passo que Jesus deu nesta semana, na última semana dele conosco, a cada passo que ele dava rumo à cruz, algo eterno estava sendo decidido naqueles momentos em que ele esteve em Jerusalém. Ele não foi levado à cruz, ele se entregou. E cada ato dessa semana carrega um peso espiritual. A salvação da humanidade estava sendo costurada com sangue, silêncio, traição, dor e amor. Hoje, quarta-feira, relembramos o dia em que o inimigo entrou pelos bastidores. Não com espadas, mas o inimigo entrou com moedas. Não com um exército, mas o inimigo entrou com a traição vinda de dentro. Hoje nós falaremos do momento em que Satanás entrou em Judas. Hoje é o dia em que a traição foi selada. Assim como nós fizemos nos encontros passados, como nós fizemos no encontro de segunda-feira, que foi a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, assim como nós fizemos no domingo, assim como nós fizemos na segunda-feira, que foi a purificação do templo, nós faremos hoje, na quarta-feira, dividiremos esse episódio em 3 atos. Vamos dividir em 3 cenas, para que você possa compreender melhor os acontecimentos nesses dias da última semana de Jesus conosco. Então nós vamos dividir em 3 atos apenas para que fique mais fácil para você entender. É óbvio que a Bíblia não está dividida em 3 atos, ou em 3 cenas, ou 3 capítulos. Eu farei para que você entenda com mais facilidade. Então nós vamos chamar de ato 1. O inimigo se move nos bastidores. O inimigo se move nos bastidores. O clima em Jerusalém ele estava carregado. Jesus ele havia entrado em Jerusalém como um rei. Ele já tinha purificado o templo. Ele já tinha confrontado com líderes em Jerusalém. E agora, na quarta-feira, o ódio contra ele crescia. O ódio crescia em silêncio. Os chefes religiosos pretendiam matá-lo, mas esses mesmos chefes religiosos que já nutriam ódio por eles não podiam fazer isso às claras. O povo ainda admirava Jesus. Enquanto isso, Satanás observava. E como sempre ele faz, ele não atacou pela frente. Ele procurou uma brecha por dentro. Foi então que um dos 12 apóstolos, Judas Iscariotes, começou a ouvir as vozes do lucro, começou a ouvir as vozes da vaidade, começou a ouvir as vozes da frieza. O nome de Jesus estava nos lábios de todos na cidade naquele momento. Em Jerusalém ninguém falava de outra coisa.
Uns em Jerusalém, uns o chamavam de profeta, outros de blasfemo. Muitos viam com esperanças a presença de Jesus e os líderes viam ele como uma ameaça. Seu nome ecoava nos mercados, seu nome era dito e lembrado nas sinagogas, nos corredores dos templos e nos encontros secretos que os fariseus faziam. Jesus também era tema frequente. Mas o fato é, ninguém conseguia ignorar a presença de Jesus ali. Ele havia mexido com o sistema como um todo. Ele tinha abalado a parte religiosa. Ele tinha atraído o povo e agora ele estava no centro de tudo. Os chefes, os sacerdotes, eles não suportavam mais ouvir. Os chefes sacerdotes não suportavam mais ouvir Jesus. Cada vez que Jesus falava a verdade, essa verdade os expunha. Cada vez que ele falava a verdade, essa verdade tornava mais clara a atitude deles, deixava a hipocrisia aparecer. E isso incomodava muito aqueles líderes religiosos no momento. E ele desmascarava essa hipocrisia, ele quebrava aquelas tradições humanas e ele colocava o povo para parar e pensar. E isso, obviamente, não só na época de Jesus em Jerusalém, como na época de hoje, você colocar o povo para pensar, você é uma ameaça ao poder de muitos. E naquele momento, Jesus, fazendo as pessoas ali pensar, ele era uma ameaça ao poder deles. Para os líderes religiosos, Jesus ele não era apenas um incômodo, mas ele já tinha se transformado num perigo. A sua presença abalava o controle que eles tinham sobre a fé. A presença de Jesus, o carisma de Jesus, a atração que ele tinha sobre a população já era um perigo para o controle que eles tinham sobre as pessoas. Por isso, eles já não queriam mais discutir com Jesus, eles queriam eliminar Jesus. Enquanto o povo admirava Jesus, os líderes religiosos ali tramavam em silêncio, tramavam escondido, tramavam nas sombras. A multidão o seguia, ouvia os seus ensinos, ouvia os ensinamentos de Jesus com brilho nos olhos, mas nos bastidores, os chefes religiosos tramavam a morte de Jesus. Só havia um pequeno problema, que inclusive é um problema moderno também, né? Eles não podiam causar alvoroço, eles não podiam causar uma rebelião na população. Se prendessem Jesus diante da multidão, poderiam ter na frente deles uma revolta. Então eles começaram a buscar uma forma discreta, uma forma sorrateira. Eles buscaram uma traição. E buscavam como o matariam, porque temiam o povo. Lucas 22, 2. Mas havia um problema. Jesus, ele era amado pelo povo. Jesus era amado por muitos. Eles precisavam de alguém de dentro, de alguém do ciclo dele, de alguém do meio dele, alguém que soubesse onde ele dormia, alguém que pudesse informar onde ele orava, alguém que pudesse dizer onde ele se reunia em segredo com seus discípulos. Eles precisavam de um informante, eles precisavam de alguém de dentro, eles precisavam de um traidor. Muitas vezes o inimigo não nos ataca pela frente. Muitas vezes ele procura uma brecha por dentro das nossas fileiras, por dentro da nossa família, por dentro das nossas amizades. O perigo mais mortal não é o de fora, é o que se instala dentro da casa, dentro da nossa alma. E o ato 2 dessa cena da quarta-feira da traição, o ato 2, o segundo ato desse momento em que Satanás iria tomar conta de Judas Iscariote. Ato 2, Satanás entra em Judas. E entrou Satanás em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Lucas 22, 3. Ele era um dos 12, ele era um escolhido, ele era um íntimo do convívio de Jesus e dos que caminhavam com ele. Ele era um dos que comeu com Jesus, ele viu milagres, ele pregou o reino. Iscariotes era de dentro. Mas agora Iscariotes era canal das trevas, ele agora era um instrumento do escuro, ele agora era um instrumento do mal. O mal pode agir como for, se você for forte, se você colocar ele para fora, se você ignorá-lo, quantas vezes for preciso, ele vai embora. Se você fechar com Deus, seu fechamento é Jesus. Diga não ao mal, diga não ao ódio, diga não à coisa errada. Se feche.
mal das trevas que nos escuta, suma daqui, aqui é um local de Jesus, aqui é um local de Deus, as pessoas que aqui estão se fortalecendo espiritualmente, é o que nós dizemos, suma. Mas agora Judas Iscariotes era um canal das trevas. E Judas vai até os líderes religiosos. Veja bem, Judas ele não foi procurado, ele se oferece. Que me quereis dar e eu vou-lo entregarei. Mateus 26, 15. Judas foi com as suas pernas. Eles lhe ofereceram então 30 moedas de prata, o preço de um escravo, e Judas aceita. Jesus foi vendido por menos do que valia um animal de sacrifício. E quem o vendeu? Não foi o povo que vendeu Jesus, nem foram os romanos que venderam Jesus. Foi um amigo quem vendeu Jesus. A dor da cruz, ela começa ali. A dor da cruz, ela começa nesse momento, com a dor da traição. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você até aqui, curta, comente e compartilhe. E não deixe de seguir o canal no YouTube, no TikTok e no Instagram. Sigamos em frente com o desfecho desse dia, desta quarta-feira da paixão, essa quarta-feira que antecede a cruz na última semana de Jesus. A dor de ser traído por quem estava perto, esse é o terceiro ato. Jesus, ele sabia. Jesus ele sabia quem o trairia. Ele sabia o momento da traição. Ele sabia o valor por qual ia ser traído. E ele sabia do beijo. Mesmo assim, deixou Judas andar com ele até o fim. Essa mensagem é importantíssima. Esse é o amor de Cristo. Ele dá oportunidade até para quem ele sabe que o rejeitará. Ele dá oportunidade até para quem ele sabe que o rejeitará. Imagine a dor de Jesus. Imagine a dor dele de olhar nos olhos de um discípulo e ver nele o instrumento da sua prisão. Jesus, ele estava prestes a ser chicoteado, cuspido e crucificado. Mas a dor que antecede tudo isso, a dor que vem antes do chicote, a dor que vem antes da humilhação, antes de ser cuspido, a dor que vem antes de ser crucificado, e a dor que ele sente antes é a dor da traição. Talvez você já tenha sido traído, às vezes já tenha sido traído por um amigo, talvez você tenha sido traído por um colega de trabalho, talvez você também já tenha sido traído por um cônjuge, talvez você tenha sido traído por alguém na sua casa. Jesus entende a sua dor, ele a carregou, ele carregou essa dor com ele. A conclusão que nós chegamos dessa passagem é que nós não podemos ser Judas em nossa geração, nós não podemos vender Jesus, nós não podemos negociar a verdade por migalhas. Não troque o reino por 30 moedas, seja ela em dinheiro, seja ela em posição no seu trabalho, seja ela em posição no ciclo de amizade, seja ela a vaidade, ou seja ela o pecado escondido na nossa mente. Não troque o reino por 30 dessas moedas. E se hoje você percebe que alguma área da sua vida tem agido ou próximo do que agiu Judas, volte correndo, ainda há tempo. Jesus só foi traído por Judas porque o coração de Judas já havia se vendido por dentro. O coração de Judas já estava vendido antes mesmo dele cometer a traição. Não deixe o inimigo entrar em você. Não deixe o inimigo entrar na sua casa. Deixe Cristo reinar. Deixe Cristo reinar na tua vida. Deixe Cristo reinar no teu coração. Deixe Cristo transformá-lo. Vamos encerrar então o nosso episódio com uma oração. Esse é o momento que você pode colocar o nome para quem você deseja que a oração e as bênçãos se encaminhem. Você pode desejar escrito aí um pedido, ou você pode apenas pensar, apenas trazer no seu coração o desejo de que a espiritualidade deste encontro conduza aos seus pedidos, aos seus clamores, aquilo que você precisa e aquilo que você deseja. Nós vamos colocar a sua oração, mesmo que em silêncio, para ser encaminhada por nós ao Espírito Santo. Oremos. Senhor Jesus, guarda meu coração, eu não quero ser como Judas. Senhor, que eu te conheça, mas que nunca te abandone,
livre-me da ganância. Senhor, livre-me do orgulho, livre-me da frieza espiritual. Senhor, que eu jamais negue a tua presença, que por nenhum valor desse mundo eu o abandone. Se alguma área da minha vida te trai, me mostre, Senhor. Se alguma área da minha vida não te agrada, limpe-me, transforme-me em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, comente e compartilhe. Você é sempre muito bem-vinda aqui, muito bem-vinda. E enquanto eu estiver respirando, eu estarei aqui falando de Deus. E enquanto você estiver respirando, é porque Deus tem um propósito para você. Siga em fé e leia a Bíblia.